Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de histórias. Se você é novo por aqui, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. O que você faria se uma garotinha faminta devolvesse sua carteira perdida e dentro dela houvesse um bilhete tão comovente que destruísse tudo o que você pensava saber sobre bondade? Foi exatamente isso que aconteceu com Lucas Mendes, um bilionário de 35 anos que possuía metade do horizonte do Rio de Janeiro, mas não conseguia se lembrar da última vez que se sentiu vivo. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas um pedaço de papel amassado de uma criança que nunca havia conhecido o deixaria de joelhos. Fique com essa história porque o que começou como um simples ato de honestidade se transformará em algo que ninguém esperava. Lucas Mendes acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. Em sua cobertura em Ipanema, que flutuava acima da cidade adormecida. Vidro do chão ao teto, emoldurava a paisagem como uma pintura, fria, impecável e completamente sem vida. Suas manhãs eram um ritual de controle. Café preto medido ao grama, uma corrida silenciosa na esteira de frente para a praia de Copacabana, uma breve verificação dos relatórios de mercado que lhe diziam quantos milhões seus algoritmos haviam feito enquanto dormia. Para o mundo, Lucas era um milagre do capitalismo moderno, o gênio que transformou um aplicativo em um império. Mas para si mesmo, ele era apenas barulho e números. Bom dia, Sr. Mendes. Veio a voz de seu assistente doméstico. Seu motorista chegará em 10 minutos. O café da manhã está pronto. Ele não respondeu. A mesa, para 12 pessoas, estava vazia, exceto por sua refeição intocada. O silêncio do sucesso era ensurdecedor. Mais tarde naquela manhã, enquanto o conselho de sua empresa discutia projeções com as quais ele não se importava mais, Lucas olhou pela janela da sala de reuniões, perguntando-se como algo tão cheio de luz ainda poderia parecer tão cinza. Ele saiu cedo, ignorando os olhares confusos dos executivos que mais tarde sussurrariam que seu chefe estava estranho. Talvez estivesse. Tudo o que ele sabia era que pela primeira vez em anos não queria outro negócio. Ele queria respirar. Caminhou sem propósito pelas ruas estreitas de Santa Teresa. Seu terno sob medida fora de lugar entre o cheiro de pão de queijo fresco e azulejos antigos. Na esquina da rua Almirante Alexandrino, uma pequena padaria chamou sua atenção. Suas janelas estavam embaçadas, sua placa desbotada. Padaria do seu Jorge, desde 1962. Dentro do estabelecimento, o ar quente era real. O homem atrás do balcão, de cabelos grisalhos e coberto de farinha, sorriu como se cumprimentasse um velho amigo. Primeira vez aqui, rapaz? Perguntou. Lucas assentiu. Acho que só queria algo normal. Então você veio ao lugar certo, disse o padeiro, entregando-lhe uma xícara de café tão forte que quase queimava. Foi a melhor coisa que Lucas havia provado em anos. Sem câmeras de relações públicas, sem investidores, apenas o burburinho da vida. Por 10 minutos silenciosos, ele se sentiu humano. Deixou o dinheiro no balcão, agradeceu ao homem e saiu para o ar fresco da tarde. Ele não percebeu que sua carteira de couro preta, cheia de cartões, documentos e pelo menos R$ 3.000, havia escorregado do seu bolso para a calçada molhada. Horas depois, quando as luzes da cidade cintilavam nas poças d'água, uma garotinha chamada Sofia Alves avistou a carteira perto da porta da padaria. Ela tinha uns 8 anos. O seu casaco era fino demais para o vento de junho. Seu irmão Pedro, de 6 anos, agarrava-se à sua mão, seus lábios roxos de tanto frio. Talvez tenha dinheiro para a comida, ela sussurrou. Sofia abriu a carteira com os dedos trêmulos. As notas dentro poderiam alimentá-los por meses. Ela olhou para elas para os olhos vazios de Pedro, e então balançou a cabeça. Não é nosso. Mas a fome, talvez? Uma voz mais alta que a consciência.
Após um longo silêncio, ela puxou uma nota de 20 e a enfiou no bolso. Encontrou um pedaço de papel de caderno e escreveu com letras trêmulas: Me desculpe, meu irmão estava com fome. Peguei uma nota para comprar pão. Prometo que vou te pagar de volta um dia. Colocou o bilhete em cima do dinheiro, fechou a carteira e a pressionou contra o peito como se fosse um segredo pesado demais para carregar. Na manhã seguinte, seu Jorge encontrou a carteira na soleira da porta e, momentos depois, viu um par familiar de crianças entrarem em sua loja. Sofia entregou-lhe a carteira e os 20 reais que havia usado para o pão. Ela pertence a alguém chamado Lucas Mendes, ela disse suavemente. Por favor, devolva se ele vier. Sua voz rachou, mas seus olhos não vacilaram. O padeiro observou enquanto ela empurrava o dinheiro em sua direção. Quero pagar pelo pão, ela acrescentou. Assim não devo nada a ninguém. Seu Jorge pegou a nota com a sua garganta apertada. Você é uma boa menina, Sofia, ele sussurrou. Mas ela já estava saindo, segurando a mão de seu irmão. Quando Lucas acordou naquela manhã, o mundo era o mesmo, até perceber que sua carteira estava faltando. Ele refez seus passos, com a irritação aumentando até chegar à padaria. Seu Jorge sorriu quando o viu. Acho que isso pertence a você, ele disse, entregando a carteira. Lucas a abriu, esperando o alívio usual de propriedade recuperada, mas em vez disso encontrou o bilhete. A caligrafia era irregular, o papel manchado, mas cada palavra o atingiu como um martelo. Me desculpe, meu irmão estava com fome. Peguei uma nota para comprar pão. Prometo que vou te pagar de volta um dia. Ele leu uma vez, 2 vezes, uma terceira vez. A sala ficou turva. Pela primeira vez em anos, lágrimas encheram seus olhos. Não o tipo nascido da perda, mas da revelação. Uma criança, que não tinha nada, havia escolhido a honestidade sobre a sobrevivência. E ele, um homem que tinha tudo, nunca havia feito algo puramente bom sem esperar algo em troca. Lucas ficou ali por um longo momento, o bilhete tremendo em suas mãos, até que seu Jorge falou gentilmente. Ela aparece por aqui às vezes, ele disse. O pequeno está doente. Dorme em algum lugar na Zona Norte. Lucas assentiu incapaz de falar. Ele enfiou o bilhete de volta em sua carteira como se fosse a coisa mais valiosa que possuía. Se elas voltarem, ele disse finalmente com a sua voz quebrando. Diga a elas que eu estou procurando por elas. Não para tirar nada delas, mas para agradecê-las. E com isso o bilionário, que pensava ter visto tudo, saiu para as ruas frias do Rio, perseguindo uma promessa escrita pela mão de uma criança, sem saber que essa busca mudaria as vidas dos 3 para sempre. Na manhã seguinte, o Rio acordou sob o sol pálido de inverno, mas para Lucas Mendes a cidade parecia diferente, despojada de seu polimento, crua e humana. O bilhete ainda queimava em seu bolso, cada palavra ecoando mais alto que as notícias da manhã ou as ligações intermináveis de seu escritório. Ele havia construído empresas em algoritmos que rastreavam milhões de pontos de dados, mas agora a única coisa que importava era encontrar uma garotinha com um coração de papel e a coragem de escrevê-lo. Ele começou na padaria. O seu Jorge, limpando farinha de suas mãos, balançou a cabeça. Elas vieram cedo ontem, ele disse. A menina comprou pão, pagou o preço total. Eu não os vi desde então. Lucas deixou seu cartão oferecendo uma recompensa se as crianças voltassem. Mas não parecia certo. Isso não era sobre dinheiro, era sobre algo mais profundo. Algo que sua fortuna nunca havia sido capaz de comprar. Significado. Pela primeira vez em anos, ele cancelou suas reuniões. Sua assistente, confusa e ansiosa, alertou sobre ligações de investidores e aparições na mídia. Diga a eles que eu estou indisponível, ele disse simplesmente. Quando ela perguntou por quanto tempo, ele respondeu, até eu encontrá-las. Ele caminhou pelas ruas estreitas de Santa Teresa, escaneando cada esquina onde a luz encontrava a sombra. Ele parou em abrigos, lanchonetes e parques,
onde o vento frio carregava o cheiro de cobertores úmidos e café queimado. Alguns reconheceram a descrição que ele deu. Uma menina de cerca de 8 anos, cabelo escuro, casaco marrom, segurando a mão de seu irmão. Mas ninguém sabia onde dormiam. No abrigo de mulheres da Rua da Lapa, uma voluntária chamada Dona Rosa olhou para cima, enquanto separava casacos doados quando Lucas mostrou-lhe o bilhete. Seu rosto gentil suavizou. Essa caligrafia, ela disse, é cuidadosa, como se ela tivesse medo de cometer um erro. Ela contou a ele que às vezes crianças assim evitavam abrigos oficiais, temiam ser separadas umas das outras pelos serviços sociais. Se ela está protegendo o irmão, Dona Rosa disse, ela vai se esconder em qualquer lugar onde o mundo não olhe. O pensamento cortou Lucas como uma faca. Ele agradeceu, deixou uma doação que poderia alimentar o abrigo por um mês e continuou andando pela tarde cinzenta. A elegância do rio desaparecia quarteirão por quarteirão em quieta desesperança. Paredes grafitadas, escadas enferrujadas e o zumbido do tráfego sob viadutos, onde pessoas esquecidas tentavam se manter aquecidas. Horas se passaram. Seus sapatos estavam encharcados, seu casaco caro manchado de sal e chuva. Ele parou em um ponto de ônibus onde um homem vendendo café de uma garrafa térmica apontou para o rio. Tem uma família ou duas que dorme debaixo da ponte algumas noites, o homem disse. Pequenos, às vezes. Você pode verificar lá. Quando Lucas chegou à beira da baía de Guanabara, a noite havia caído. As luzes da cidade cintilavam na água escura como vidro quebrado. Ele ficou ali, o vento gelado picando em seu rosto. Pela primeira vez, desde que podia se lembrar, ele orou. Silenciosamente, desajeitadamente, para encontrar duas crianças que não lhe deviam nada. Nos dias seguintes, ele voltou repetidamente. Ele carregava comida, cobertores e algumas perguntas, mostrando o bilhete para qualquer um que ouvisse. A maioria desviava o olhar. Alguns o apontavam para outras ruas, outras esquinas, outras pontes. Quanto mais ele procurava, mais a cidade começava a mudar em seus olhos. As pessoas que ele passava sem ver, agora tinham nomes, histórias e rostos. Ele conheceu um veterano que dormia em uma caixa de papelão, mas ainda dava metade de seu sanduíche para um cachorro de rua. Ele conheceu uma mãe adolescente segurando seu bebê sob a luz fluorescente de uma estação de metrô. Cada encontro descascava outra camada de sua vida antiga, aquela construída sobre indiferença e barulho. Uma noite, exausto, Lucas sentou-se em um banco de parque perto da Cinelândia, segurando o bilhete sob uma lâmpada de rua piscante. O papel havia amolecido nas dobras, mas as palavras ainda brilhavam como algo vivo. Ele percebeu então que não estava apenas procurando Sofia e Pedro. Estava procurando-o a si mesmo, pelo homem que poderia ter sido se a ganância e a glória não o tivessem endurecido. No quarto dia, ele parou na padaria do seu Jorge novamente. O padeiro parecia preocupado. Ainda nenhum sinal? Ele perguntou. Lucas balançou a cabeça. Se elas voltarem, o padeiro disse, vou garantir que sejam alimentadas sem cobrar. Mas você pode não encontrá-las facilmente. Crianças assim, elas se movem quando o frio piora. Lucas assentiu deslizando um envelope grosso no pote de gorjetas. Então, garanta que ninguém passa fome, ele disse calmamente. Naquela noite o vento uivou pela baía de Guanabara, empurrando neve seca pelas ruas vazias. Lucas vagou pela ponte novamente, escaneando a escuridão. Uma mulher, com um gorro vermelho de tricô, gritou debaixo de um viaduto. Você parece perdido, ela disse. Não somos todos, ele respondeu. Ela riu suavemente, então apontou para o fim da ponte. Tem uma menina e um menino que às vezes dormem perto do antigo abrigo de ônibus, perto do rio. Não os vi esta noite, mas talvez amanhã. Lucas agradeceu. Pressionou uma nota dobrada em sua mão e continuou andando. Sua respiração turva no ar gelado. Cada instinto dizia que ele estava perto, mas a noite engolia todo o som.
Quando finalmente parou, ele se sentou na borda da pedra fria, olhando para o horizonte iluminado através da água. Em algum lugar daquela cidade, duas crianças estavam lutando para se manter aquecidas, e ele era o único homem que se importava. Alcançou seu casaco, desdobrou o bilhete mais uma vez e o leu em voz alta para o vento. Me desculpe, meu irmão estava com fome. Peguei uma nota para comprar pão. Sua voz rachou. Prometo que vou pagar de volta um dia. Ele fechou os olhos sussurrando. Você já pagou. Enquanto a neve começava a cair mais forte, Lucas se levantou e se virou para o caminho escuro à frente. Não sabia aonde estava, mas sabia que não podia parar agora. Em algum lugar além das sombras, dois pequenos corações estavam o esperando, e ele estava finalmente pronto para ser digno de encontrá-los. A tempestade chegou sem aviso naquela noite, varrendo o rio como um castigo que a cidade não havia merecido. O vento gritava sob a ponte Rio-Niterói, espalhando pedaços de papel e folhas pelo chão congelado. O casaco de Lucas Mendes agarrava-se aos seus ombros, encharcando enquanto ele caminhava pela beira do rio, com uma lanterna tremendo em sua mão. Seu motorista havia implorado para ele voltar horas antes, mas Lucas não podia. Ele havia procurado por quase uma semana, e algo profundo dentro dele dizia que estava perto. Enquanto atravessava sob a ponte, o feixe de sua lanterna cortou a chuva. E ali, escondido sob um pilar de concreto quebrado, estavam duas pequenas formas pressionadas juntas sob um cobertor rasgado. Seu coração bateu contra suas costelas. Ele avançou lentamente, o barulho de cascalho ecoando mais alto do que esperava. A criança mais velha se mexeu. Então se sentou, protegendo o menor com o seu corpo. Quem está aí? Ela chamou. Lucas congelou. Está tudo bem, ele disse suavemente. Meu nome é Lucas, não estou aqui para machucar você. A menina semicerrou os olhos através da luz fraca. Parecia mais magra do que ele. Se lembrava da descrição de seu Jorge. Suas bochechas ocas, seu cabelo escuro, emaranhado pela chuva. Você está mentindo, ela sussurrou. As pessoas dizem isso antes de levar você embora. Lucas deu outro passo, abaixando a lanterna para o chão. Eu estou aqui para ajudar, ele disse. Você me deixou um bilhete uma vez, não foi? Os olhos dela se arregalaram. O menino ao lado dela tossiu violentamente e o som rasgou o silêncio. Lucas se ajoelhou a alguns metros de distância com cuidado, para não assustá-los. Esse é seu irmão, certo? Pedro? Sofia sentiu lentamente. Um braço envolto ao redor do menino. Ele está doente. Não ligue para ninguém, por favor. Eles vão nos separar. Lucas balançou a cabeça. Não, ninguém vai separar vocês. Mas ele precisa de um médico. A chuva martelava o pavimento ao redor deles. Lucas desabotoou seu casaco e o colocou sobre as duas crianças. A pele de Pedro queimava. A pele de Pedro queimava sob sua pequena mão trêmula. Tem um carro logo ali na colina, Lucas disse. Deixe-me levá-los para um lugar seguro. Vocês podem descansar os dois. O queixo de Sofia se levantou teimosamente. Se você estiver mentindo, eu corro. Ele encontrou seu olhar. Então eu vou correr com vocês, ele disse calmamente. As palavras ficaram ali, frágeis e reais. Algo na expressão dela mudou, o medo dando lugar ao mais tênue fio de confiança. Ela assentiu uma vez. Lucas pegou Pedro em seus braços. A cabeça do menino caiu contra seu ombro, a febre irradiando através do cobertor fino. Sofia seguiu de perto atrás, agarrando a borda de seu casaco, como se tivesse medo de que no momento em que soltasse, ele desapareceria. Eles subiram os degraus de pedra escorregadios, as luzes da cidade piscando acima deles como estrelas distantes. Dentro do carro, Lucas ligou o aquecedor no máximo. Aguente firme, amigo, ele sussurrou enquanto dirigia, serpenteando pelas ruas quase vazias. Ligou para a doutora Carvalho, uma amiga que lhe devia um favor. Preciso de uma pediatra esta noite, ele disse. Sem perguntas, apenas ajude. Na pequena clínica particular,
Enfermeiras se apressaram para levar Pedro para dentro. Sofia se recusou a soltar a mão de seu irmão até que Lucas prometesse que ficasse ao lado dos dois. Eles assentiram do corredor enquanto os médicos trabalhavam rapidamente. Máscara de oxigênio, fluidos, redutor de febre. Os minutos se arrastaram como horas. Quando a doutora Carvalho finalmente saiu, seu rosto suavizou. Ele está estável, ela disse. Pneumonia grave, mas você o trouxe na hora certa. Ela olhou para Lucas, depois para Sofia, sentada imóvel no banco de espera. Ela tem cuidado dele, não é? Lucas assentiu. Sim, parece que sim. A médica suspirou. A maioria das crianças na situação dela não dura muito tempo lá fora. Você pode ter salvado 2 vidas esta noite, Lucas. Ele olhou para o menino adormecido através do vidro e sussurrou. Não, eles salvaram a minha vida. Mais tarde, quando a tempestade se acalmou lá fora, o zumbido das máquinas da clínica preencheu o silêncio. Sofia sentou-se ao lado da cama de seu irmão, agarrando sua mão. Lucas trouxe-lhe uma xícara de chocolate quente da máquina de venda automática. Ela pegou educadamente, mas não bebeu imediatamente. Por que você está nos ajudando? Ela perguntou. Ele se sentou ao lado dela. Porque você me ajudou primeiro, Sofia. A menina franziu a testa, não entendendo. Lucas tirou o bilhete de sua carteira, desdobrou cuidadosamente. Você escreveu isso. Eu li e tudo mudou. Os olhos de Sofia caíram para o papel. Eu não achei que você fosse ver isso, ela disse. Mas eu vi. E nunca vou esquecer. Por um longo momento, os dois sentaram em silêncio, quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco de Pedro. Então Sofia sussurrou. Você não vai contar a ninguém onde estamos, vai? Lucas respondeu. Não, vocês estão seguros. Podem ficar aqui esta noite. Pela manhã, a neve lá fora havia parado. Luz pálida entrava pelas persianas, suavizando as bordas estéreis do quarto. Pedro dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Sofia havia cochilado em uma cadeira ao lado dele, suas pequenas mãos enroladas sob o queixo. Lucas ficou junto à janela observando a cidade acordar. Quando a doutora Carvalho entrou com papéis de alta, Lucas gesticulou para o silêncio. Deixe-os descansar, ele disse. Eles vão ficar comigo por um tempo. A médica levantou uma sobrancelha. Você está falando sério? Lucas assentiu. Tenho mais espaço do que jamais vou precisar. E eles não têm mais ninguém. Naquela noite, depois que Pedro recebeu alta, Lucas os levou para sua cobertura. As portas do elevador se abriram para um espaço que parecia mais um museu do que uma casa. Vidro, cromo, silêncio. Sofia entrou cautelosamente com seus sapatos rangendo no piso polido. Você pode ficar aqui até ele melhorar, Lucas disse gentilmente. Ninguém vai incomodar vocês. Ela olhou para a vista ampla da baía. Sua voz apenas um sussurro. Você mora aqui sozinho? Não mais, ele disse. Naquela noite ele fez sanduíches de queijo quente. Queimou o primeiro lote, riu de si mesmo e tentou novamente. Sofia sorriu pela primeira vez. Um pequeno lampejo de calor quebrando a casca de medo. Pedro, ainda fraco, comeu devagar, com seus olhos iluminando, enquanto olhava ao redor do apartamento cheio de luz. Quando as crianças finalmente adormeceram no sofá sob uma montanha de cobertores, Lucas sentou-se na poltrona em frente a eles, incapaz de desviar o olhar. A cidade brilhava através do vidro atrás dele. Mas seu olhar permanecia nas 2 pequenas vidas que ele havia de alguma forma tropeçado. Por anos, Lucas Mendes havia medido o valor em números, lucros, propriedades e ações, mas naquela noite, no zumbido silencioso de sua sala de estar, ele aprendeu a verdade mais simples de todas. Às vezes os menores corações carregam a maior coragem, e pela primeira vez em uma década, o bilionário que uma vez não sentiu nada sussurrou uma oração silenciosa de gratidão por um bilhete, uma tempestade e 2 crianças que lhe mostraram o que significava ser humano. As semanas que se seguiram pareciam um tipo frágil de paz. A febre de Pedro desapareceu. A risada lentamente substituiu a tosse. E a cobertura que uma vez ecoava com silêncio, agora ecoava o som de lápis de cor riscando o papel e o zumbido de desenhos animados na TV da sala.
Sofia aprendeu a fazer panquecas com Lucas, de pé em um banquinho ao lado do balcão, seu cabelo preso em uma trança bagunçada. Toda manhã, ela fazia a mesma pergunta: vamos ficar aqui para sempre? E toda manhã, Lucas sorria e respondia: pelo tempo que vocês precisarem. Ele queria dizer isso, mas para sempre, como ele logo aprenderia, raramente dura tanto quanto deveria. Começou com um telefonema de um investigador particular que Lucas havia contratado silenciosamente semanas antes. Acho que encontrei algo, o homem disse. Ou melhor, alguém. Lucas sentiu o mundo inclinar. O investigador contou sobre um homem chamado Roberto Alves, pai de Sofia e Pedro, recentemente liberado de uma instituição correcional no interior de São Paulo. O arquivo dizia que Roberto havia cumprido pena por invadir uma farmácia. Sua esposa havia morrido antes do julgamento. Ele havia perdido a custódia de ambas as crianças e estava procurando por elas desde o dia em que ele saiu. Lucas não sabia o que sentia. Parte dele estava aliviada. Pelo menos as crianças não estavam verdadeiramente sozinhas. Mas, por outra parte, ele se desesperou de medo. O pensamento de perdê-las parecia insuportável. Sentou por horas no escuro, com a cidade cintilando abaixo, o som da risada das crianças do quarto ao lado apertando seu peito. Quando Sofia entrou de mansinho para dizer boa noite, sua pequena mão tocou seu braço, e ele soube que não podia esconder a verdade dela para sempre. Na manhã seguinte, Roberto Alves entrou em seu escritório de serviços sociais com uma pasta de documentos e uma voz trêmula. Ele contou sobre seus filhos, como havia escrito para cada abrigo, ligado para cada boletim da igreja, até procurado nas ruas frias do Rio, esperando encontrá-los. O sistema ouviu, mas se moveu lentamente, até naquela semana, quando seu nome finalmente cruzou com o de Lucas Mendes. O Estado agendou uma reunião. A ligação chegou primeiro para a assistente de Lucas, que quase derrubou o telefone. Eles querem discutir tutela, ela disse. Lucas não discutiu, ele sabia que esse dia estava chegando. No tribunal, as luzes fluorescentes pareciam brilhantes demais, o ar pesado demais. Sofia sentou-se ao lado dele, agarrando sua mão. Pedro balançava as pernas nervosamente. Do outro lado da sala estava Roberto Alves, olhos cansados, mãos gastas, um terno barato que não servia. No documento em que Sofia ouviu, seu aperto na mão de Lucas afrouxou. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. A voz de Roberto rachou ao falar. Sofia, Pedro, eu sinto muito. Nunca quis abandonar vocês. Achei que podia consertar tudo. Sofia olhou para o colo. A mamãe ficou doente. Ela sussurrou. Você não estava lá. Lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto. Eu sei, ele disse. Eu estava tentando conseguir remédio para ela. Foi por isso que eu... Ele parou, a vergonha pesada demais para terminar. Lucas queria odiá-lo. Queria culpá-lo por cada lágrima, cada noite fria que aquelas crianças haviam suportado. Mas enquanto observava Roberto lutar para se manter firme, Lucas viu algo dolorosamente familiar. O rosto de um homem que havia cometido erros, tentando proteger o que amava. Quando o juiz entrou na sala, o silêncio se instalou. O tutor dos serviços sociais delineou os fatos. Lucas havia fornecido um ambiente estável, cuidados médicos e apoio emocional. Roberto havia cumprido sua sentença e estava tentando reconstruir sua vida. Ambos os homens eram considerados aptos de maneiras diferentes. A questão, disse o juiz, ajustando seus óculos, não é quem ama essas crianças mais, mas o que serve ao melhor interesse delas. Roberto se levantou e se dirigiu ao tribunal. Senhor Mendes, deu aos meus filhos o que eu não pude. Segurança, calor, um futuro. Não posso desfazer meu passado, mas vou passar o resto da minha vida reconquistando a confiança deles. Lucas se levantou lentamente. Sua voz estava calma, mas crua. Eles me salvaram, ele disse simplesmente. Antes de conhecer Sofia e Pedro, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada disso importava. Não consigo imaginar uma vida sem eles agora. Mas eles merecem a chance de conhecer o pai.
O juiz estudou ambos os homens por um longo momento. Depois falou com cuidado medido. Senhor Mendes, sua tutela é estendida por 6 meses. Senhor Alves, você receberá direito de visitação supervisionada durante esse período. O tribunal espera a cooperação total de ambos. Não foi vitória nem derrota. Era algo frágil no meio. Sofia se virou para Lucas com as lágrimas brilhando em suas bochechas. Isso significa que temos que ir embora? Ela sussurrou. Ele balançou a cabeça. Ainda não, ele disse. Vamos descobrir isso juntos. Após a audiência, Roberto abordou do lado de fora dos degraus do tribunal. Eu não sei como agradecer, ele disse calmamente. Você poderia tê-los escondido, mas não o fez. Lucas olhou para ele por um longo momento antes de responder. Eles não são meus para esconder. Você tem uma chance de fazer isso direito. Não a desperdice. Roberto assentiu com a sua voz quebrando. Eu não vou. Nas semanas que se seguiram, eles construíram um ritmo cuidadoso. Visitas ao parque aos sábados, telefonemas durante a semana, longas conversas sobre o que as crianças gostavam de comer, como a leitura de Pedro estava melhorando, como Sofia havia começado a pintar pores do sol. Lucas e Roberto aprenderam a compartilhar algo raro e delicado, responsabilidade sem ressentimento. Uma noite, enquanto o sol se punha sobre a baía, Sofia ficou entre eles, com as suas pequenas mãos segurando as deles. Podemos todos ser apenas uma família? Ela perguntou. Nenhum dos homens respondeu imediatamente. Eles apenas assentiram, cada um percebendo, talvez, pela primeira vez, que aquela palavra significava algo mais profundo que sangue. Naquela noite, quando Lucas colocou as crianças na cama, ele demorou um pouco mais. No silêncio, ele sussurrou para si mesmo. Às vezes, a coisa certa não significa segurar. Significa soltar apenas o suficiente para que todos possam curar. E pela primeira vez, ele não sentiu que estava perdendo eles. Ele sentiu que estava finalmente aprendendo o que o amor realmente significava. A primavera chegou ao rio silenciosamente naquele ano, entrando com seus pálidos céus e o primeiro cheiro de chuva em pavimento quente. Pela primeira vez em meses, Lucas Mendes acordou com o som de risadas em vez de silêncio. Pedro estava na sala construindo uma torre de caixas de cereal, enquanto Sofia sentava-se de pernas cruzadas junto à janela, pintando a baía ao nascer do sol. O apartamento, que uma vez parecia um museu, havia se transformado em um lar, repleto de canecas de café descombinadas, desenhos escolares grudados na geladeira e o tipo de barulho que o dinheiro nunca poderia comprar. 6 meses haviam se passado desde a decisão do juiz. Roberto Alves havia cumprido cada promessa. Trabalho estável, sobriedade e persistência silenciosa. Ele nunca perdia uma visita. Às vezes ele vinha para assistir à peça escolar de Sofia ou torcer por Pedro no treino de futebol. Havia momentos em que Lucas ainda capturava o antigo medo nos olhos de Sofia. A pergunta que ela não fazia em voz alta. Tudo vai desmoronar de novo? Mas com o tempo a resposta ficou clara nas maneiras mais simples. A presença constante de Roberto, o cuidado inabalável de Lucas e a risada crescente das crianças. Naquela manhã, Lucas levou todos ao parque perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde as cerejeiras haviam começado a florescer. Roberto chegou carregando uma pequena caixa de pastéis de uma padaria perto de seu novo apartamento. Não era chique, mas o orgulho em seus olhos falava volumes. Consegui a promoção no emprego, ele disse a Lucas calmamente. Mecânico em tempo integral agora. Seguro de saúde, horário estável. É bom ficar de pé com as próprias pernas novamente. Lucas sorriu com o tipo de sorriso que não carregava inveja, apenas gratidão. Você mereceu, Roberto. Você fez o que muitos homens não teriam coragem de fazer. Reconstruir do zero. Roberto olhou para Sofia e Pedro, que estavam perseguindo pombos perto da fonte. Eles são a minha razão, ele disse. Eles me mantiveram vivo quando eu não achava que merecia outra chance. Lucas observou por um momento, depois se virou de volta para as crianças. Você não está sozinho nisso. Mais tarde, eles todos se sentaram em um banco com vista para a água.
compartilhando os últimos pastéis. Pedro, com suas bochechas empoeiradas com açúcar, encostou-se no ombro de Lucas. Ainda somos uma família? Ele perguntou com a boca cheia de massa. Lucas olhou para Roberto. Depois, de volta para o menino. É claro que somos. Famílias não são sobre onde você mora ou qual é o seu sobrenome. São sobre quem aparece. E ambos os seus pais estão aqui. A palavra paz ficou suspensa no ar por um momento, mas nenhum dos homens a corrigiu. Os olhos de Roberto brilharam, e o peito de Lucas doeu de uma forma que parecia tanto dolorosa quanto curativa. Quando o sol começou a se pôr, Lucas tirou o bilhete antigo, aquele que Sofia havia escrito meses antes com caligrafia trêmula. Me desculpe, meu irmão estava com fome. Peguei uma nota para comprar pão. Prometo que vou te pagar de volta. Ele o entregou a ela. Você lembra disso? Sofia sorriu timidamente. Achei que você tivesse jogado fora. Nunca, ele disse. Isso me lembrou como é a honestidade quando o mundo a esqueceu. Mas você não me deve mais nada, Sofia. Você já me pagou de volta mais do que jamais saberá. Sofia olhou para o papel traçando os vincos desbotados. Posso ficar com ele? Ela perguntou. Lucas assentiu. É seu, Sofia. Sempre foi. Naquela noite, Roberto levou as crianças para casa em seu pequeno apartamento para a estadia de fim de semana. O prédio não era muito, uma subida antiga de tijolos com pintura descascada, mas pela janela aberta vinha o cheiro de algo cozinhando e o som do rádio de um vizinho tocando música. As crianças correram na frente, já à vontade no novo ritmo de suas vidas. Antes de sair, Lucas ficou com Roberto na porta. Você conseguiu, ele disse calmamente. Eles estão felizes. É tudo o que eu sempre quis. Roberto olhou para ele com a gratidão brilhando em seus olhos. Você poderia ter feito disso uma luta, ele disse. Mas em vez disso, você fez disso uma família. Eu nunca vou esquecer isso. Lucas balançou a cabeça. Apenas continue, Roberto. É tudo o que eles precisam. No caminho de volta para a sua cobertura, as luzes da cidade cintilavam contra o para-brisa. Mas a vista não carregava mais o mesmo vazio. Ele pensou na risada das crianças, na maneira como Sofia havia começado a cantarolar enquanto pintava, no som da voz pequena de Pedro perguntando se eles ainda eram uma família. A solidão que uma vez o definiu havia sido substituída por algo muito mais duradouro, a conexão. Semanas depois, uma carta chegou do tribunal. A revisão de tutela havia concluído. O juiz elogiou ambos os homens por sua cooperação e observou que as crianças estavam prosperando em uma estrutura compartilhada de cuidado e afeição. Lucas leu a carta 2 vezes. Depois a colocou ao lado do bilhete que havia começado tudo. Ele sorriu, percebendo quão longe eles haviam chegado de uma carteira perdida em uma rua molhada a um vínculo mais forte que as circunstâncias. Naquele domingo, os 4 se reuniram novamente no parque. Roberto trouxe uma pipa que havia comprado para Pedro. Lucas trouxe sanduíches. O vento estava gentil, o céu infinito. Enquanto a pipa subia mais alto, Sofia correu à frente, rindo, com a sua trança capturando a luz. Roberto e Lucas ficaram lado a lado, observando a corda se esticar no azul. Você já pensou em como um pequeno ato pode mudar tudo? Lucas perguntou. Roberto riu. Todo dia eu penso. Ficaram ali por um longo momento, os 2 homens unidos, não pelo sangue, mas por uma promessa compartilhada de dar a essas crianças um futuro melhor que o seu passado. Quando o sol começou a desaparecer, Sofia e Pedro voltaram correndo, sem fôlego e brilhando. Fizemos ela tocar as nuvens, Pedro gritou. Lucas se ajoelhou e sorriu. Então continue voando, amigo. É disso que a vida se trata. Segurar a corda, mesmo quando o vento muda. Enquanto as luzes da cidade piscavam para a vida através da água, Lucas percebeu algo profundo. A fortuna que ele uma vez pensou que o definia nunca havia realmente importado. O que importava era isso, uma família nascida do acaso, uma segunda chance nascida da compaixão e uma promessa de que amanhã, não importa o que viesse, eles enfrentariam juntos. No final, o que começou como uma história simples sobre uma carteira perdida se tornou uma jornada que transformou 3 vidas para sempre.
Lucas Mendes, uma vez um homem definido por sua fortuna e sua solidão, encontrou significado da maneira mais inesperada, através da caligrafia trêmula de uma garotinha que não tinha nada além de honestidade e esperança. Aquele bilhete: peguei uma nota para comprar pão para meu irmão. Prometo que vou te pagar de volta. Não apenas revelou o caráter de Sofia, expôs o vazio na própria vida de Lucas. Pela primeira vez, o bilionário, que possuía metade do rio, percebeu que ele era o verdadeiramente pobre. Pobre em amor, pobre em conexão, pobre em propósito. Sua busca pelas crianças não era apenas sobre devolver uma carteira. Era sobre encontrar o que o dinheiro nunca poderia comprar: humanidade. Cada rua fria que ele caminhou, cada estranho com quem falou, despiu outra camada de orgulho, até que tudo o que restou foi um homem desesperado para fazer algo bom. E quando ele finalmente encontrou Sofia e Pedro, abraçados sobre aquela ponte, ele não apenas resgatou duas crianças do frio, ele resgatou a si mesmo do vazio em que havia vivido por anos. Trazê-los para sua casa deveria ser temporário, mas o amor tem uma maneira de reescrever cada plano. O som de risadas em sua cobertura, o calor de mãos pequenas segurando a sua e a confiança gentil nos olhos de Sofia começaram a curar feridas que Lucas não sabia que tinha. Pela primeira vez, suas manhãs não eram dirigidas por reuniões ou dinheiro, mas por panquecas, desenhos e histórias para dormir. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não era medida em ações ou números, era medida em momentos que enchiam a alma. Então veio Roberto Alves, o pai que havia perdido tudo exceto a esperança. Seu retorno poderia ter dilacerado aquela paz frágil, mas em vez disso testou a verdadeira força do caráter de todos. Lucas poderia ter lutado pela custódia, agarrando-se ao que havia construído, mas ele escolheu compaixão em vez de controle. Ele escolheu compartilhar amor em vez de possuí-lo. E naquele ato de humildade, dois homens que vieram de mundos opostos encontraram um terreno comum: o desejo compartilhado de dar a duas crianças o futuro que mereciam. No final, eles não apenas reconstruíram uma família, eles a redefiniram. Lucas, Roberto, Sofia e Pedro se tornaram prova de que família não é sobre laços de sangue ou riqueza. É sobre as pessoas que ficam, que se importam e que escolhem umas às outras, mesmo quando a vida fica complicada. O que começou com culpa e acaso se tornou um testemunho de segundas chances e o poder curativo do amor. A mensagem de sua história é simples, mas poderosa. Nenhum ato de bondade é pequeno demais para mudar uma vida. Aquele bilhete escrito por uma criança faminta desencadeou uma cadeia de graça que tocou cada pessoa que alcançou. Em nosso mundo moderno, onde as pessoas frequentemente desviam o olhar do sofrimento, essa história nos lembra que a empatia ainda importa, que a generosidade ainda salva e que a redenção pode começar com uma escolha honesta. Se você tirar algo dessa história, que seja isto: a bondade não é fraqueza. A compaixão não é ingenuidade. E ajudar uma pessoa pode ser exatamente a coisa que ajuda você a se encontrar. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias como esta, história que nos lembram de quem somos e de quem ainda podemos nos tornar. Compartilhe esse vídeo, deixe um comentário sobre qual parte mais tocou você e nos ajude a continuar espalhando esperança, compaixão e fé na humanidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima história.